Muito bem, essa é a bancada aqui no canal 4 Digital da NET, falando de empresa, mercado, falando do que está acontecendo no dia a dia. Para você que é proprietário de uma micro, pequena, média ou grande empresa, tem notícia boa? Liga para a gente. Notícia ruim pode entrar com outro veículo aí. Nós gostamos de saber o que está acontecendo de coisa boa, né? Aqui a gente abre espaço de graça para quem tem notícia boa. Aqui no canal 4, no site CQ7, você entra ali, cq7.com.br, tá as entrevistas, notícias diárias, tá aí a Thaís, a jornalista, tá aqui a turma, tá aqui o Marcelo, tá aí a Patrícia, a Fátima, a turma toda trabalhando para levar o que tem de melhor para o mercado. Está acompanhando aí as notícias de moda e comportamento, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, a gente está trazendo matérias aí do Chile, enfim, nós estamos mostrando um pouquinho lá fora, as feiras que a gente vai lá cobrir na Alemanha, aí nos Estados Unidos, fora, na China, a gente quer mostrar para vocês o que está acontecendo. E você tem que se qualificar para isso, se prepara como cidadão, como profissional, como empresário. O cara fala muito em preparar as equipes. Não, para você que é proprietário de uma micro, pequena, média empresa, o grande já tem aquela estrutura de executivos e tudo, se qualifique, tia. Aprenda uma língua, você vai para o mercado internacional, aprenda inglês, né? O espanhol, sei lá, mas aprenda inglês, que é a língua que tu vai para qualquer lugar do planeta negociar. E se qualifique, faça um curso, aprenda, para você, não é para os outros. E o mercado está aí para todo mundo, ninguém é grande para andar sozinho, tem que se aliar às pessoas e você preparado tem uma chance melhor de ficar no mercado e crescer. Com toda a dificuldade que tem. A dificuldade é para o americano, para o chinês, para todo mundo. Não vai pensar porque o cara é alemão que ele é melhor que a gente. Não é, cara. O mercado, manda o alemão trabalhar aqui nessa confusão que nós temos aqui. Quem conhece aqui somos nós. Algum chinês te visitou aí? Na tua casa? Não. O mercado é nosso. Então vamos se qualificar e se ajudar. Vamos se unir para enfrentar esse mercado que está aí. Você acompanha então na nossa programação. Aqui na TV no Canal 4, lá na Rádio Caxias, no site CQ7, no jornal Folha de Caxias, que está aí. Parabéns ao Cláudio e a toda a equipe da Folha de Caxias, ganhou a concorrência agora dos editais, de toda a parte legal da Prefeitura, e agora a gente tem, fortalecendo, além do Jornal Pioneiro Diário, tem mais a Folha de Caxias, que nos últimos 2 anos qualificou o serviço de informação aqui na nossa comunidade. Falei em cooperativismo, associativismo, trabalhar junto, de maneira cooperativa. O CIMEX, o maior sindicato nosso, traz isso. Apoia o seu associado, mas participa da comunidade de uma maneira realmente importante. Faquin está aqui, Victor Hugo Faquin, liderança, cara escolado aqui na comunidade, e me traz o Marco Aurélio Porto, que vai falar de ergonomia, vai falar de partes legais. Na prática, o que a gente está falando é a saúde ocupacional do funcionário, de quem está trabalhando em qualquer área, né? E do maior trabalhador, que é o proprietário de uma micro e pequena empresa. Ninguém trabalha mais no mercado que o proprietário de uma micro e pequena empresa. Não tem operário de empresa nenhuma que trabalhe o que trabalha o dono de uma pequena empresa. Isso é trabalhador quando acorda até dormir. Vende, cobra, entrega. Então, esse negócio de trabalhador a gente pode dar uma questionada, fazer um debatezinho bom disso aí. Mas aqui a gente vai falar de parte legal, de orientação, até porque tem uma legislação. Mas, como o apresentador não entende de nada, vamos falar com quem entende aqui. Marco Aurélio Porto está aqui conosco, mas nós vamos fazer a ordem, né? Porque está aqui o cara, o Victor Hugo Faquin, tem uns 110 anos de experiência aí no mercado. Apresenta o profissional que tu está trazendo para debate hoje. Nós estamos hoje no CIMEX trazendo para uma palestra os nossos associados, o professor Marco, para exatamente abordar um tema que é um tema que está bastante em evidência entre as empresas. Há uma necessidade grande e crescente de orientações, de atitudes e principalmente de um conhecimento para que se possa fazer as coisas de forma correta. Então nós trouxemos o engenheiro Marcos, que é professor, é ergonomista de longa data, faz parte da Associação Rio Grandense dos Engenheiros de Segurança, tem toda uma bagagem técnica com ele, para exatamente começar ou dar mais um empurrão, um input, uma orientação para os nossos associados lá. Marco Aurélio, pela experiência, um guri novo, a gente está vendo aqui, o cara daqui, o cabelinho branco, que nem os nossos aqui.
Ergonomia, quando a gente fala em saúde, medicina ocupacional, quando a gente fala nas NRs, quando a gente fala todo um cabedal de informações hoje que a empresa tem que se preocupar, até porque tudo incide em legislação, e aí vem autuação, e aí vem multa, que eu digo sempre que a multa é aquele dinheiro que tu abre a janela e joga para fora, porque o serviço vai ter que fazer igual, né? Então, a importância de orientar o mercado. O cara faz ou não se ele quiser, mas pelo menos ele está sabendo que tem uma legislação e tem normas para cumprir. Né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde para todos os ouvintes. A minha preocupação principal no caso de ergonomia foi por que ela surgiu. Nós até a década de 1980 não existia nada. Com a crescente participação na parte de processamento de dados, começou a surgir o que se chama hoje de LER-DORT, lesões por esforço repetitivo. Mas naquela época, na verdade, se chamava tenossinovite. É uma doença da inflamação dos tendões nos dedos, exatamente pela digitação. E a partir disso que houve uma demanda de doenças que levou ao surgimento da mudança da NR17, que ela foi inicialmente criada uma norma específica para processamento de dados que não vingou. Não aceita. Não pegou, a lei não pegou. Não, ela não foi nem publicada. Ela não foi nem publicada. Ela foi cancelada antes de publicar. Depois criaram uma outra norma específica de processamento de dados. Também não. E daí então a solução foi adaptar a NR17 com a parte de processamento de dados. Quando se criou isto, foi vários técnicos do Brasil, Fundacentro, de São Paulo, e isso gerou uma norma muito complexa. E essa norma, que foi a 3435, ela publicou e foi os empresários, banqueiros e processamento de dados disseram que não tinham condições de cumprir em 90 dias. Foi cassada e daí foi feita a nossa atual NR17. Essa NR17, ela teve alguns avanços e algumas coisas que a gente pode, na parte de segurança do trabalho, considerar uma falha. Por quê? Iluminamento, essa luz aqui que nós estamos com 2.000 lux de iluminamento, isso aqui classificava na NR15 como insalubre se eu não tivesse os padrões. Então, a demanda de ações trabalhistas por iluminamento nas empresas era muito grande nessa década. Daí, então, uma das negociações foi o seguinte: tira o anexo 4 da NR15 e transforma para NR17 ergonomia. Foi uma coisa. Mas, com toda a demanda, a NR17 teve algumas coisas assim, que diz assim, como? Lei é para ser cumprida. Daí tem itens assim, sempre que possível, usar um papel branco não brilhoso. Mas agora não é possível. É verdade. Então, ela criou alguns parâmetros que não são aplicáveis. Não tem que aplicar. Não tem como executar. Eu não tenho como executar. Sempre que possível. Agora não é possível. O papel branco está muito caro. É verdade. Bom, então isso, mas na concepção, ela criou um item que foi o que mudou a nossa visão de ergonomia. Foi análise ergonômica do posto de trabalho. Quando colocou que toda atividade que eu tenho algum problema ergonômico, eu devo fazer uma análise ergonômica desse posto de trabalho. Esta demanda, através antigamente Delegacia Regional do Trabalho, hoje Superintendência,
né, criou uma cobrança e uma qualificação dos peritos, né, agente fiscal, e isto mudou a concepção de ergonomia. A ergonomia até 1980 não tinha nada. A gente queria estudar qualquer coisa, tinha o livro do Itírio e Ida, e mais nada. Não tinha essa facilidade de pesquisar no Google, não tinha nada disso. Então, hoje, qualquer pessoa pode obter informações científicas de assuntos que naquela época não tinha. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande de se qualificar. Bom, mas a NR17, então, o que eu considero primordial quando ela gerou saiu insalubridade de iluminamento e criou análise ergonômica, as empresas começaram a se preocupar com o posto de trabalho. Então, trabalhar em pé, trabalhar sentado, tudo essa demanda, houve uma preocupação. Hoje tem normas. Hoje, cada posto de trabalho, cada ação que tu fizer, cada ação que trabalha, quer dizer, qual é a posição correta de eu digitar? É 90 graus aqui, o meu pé no chão. Se eu sou pequeno, então eu vou ter que ter um apoio para o pé, e isso está previsto na norma. Quer dizer, então, todas essas coisas, em digitação, 8.000 toques por hora, que não tinha. Se eu sou digitador, a cada 50 minutos de trabalho, eu vou descansar 10 minutos. Isso tudo está escrito na norma. A norma foi feita especificamente para adaptar a parte de processamento de dados na ergonomia, que não existia nada. Então, houve uma demanda muito grande, porque tinha o SERPRO, tinha a Procergs, a Procempra, empresas que trabalhavam com muita digitação e tinham esses problemas. O que a gente está falando de ergonomia hoje vale para o cara que está numa prensa lá, botando está lá com segurança, o que tu vai, aperta, é pedal, é não sei o quê, tudo vale, a maneira que ele senta, como ele recebe a matéria-prima para colocar na máquina, tudo isso vale, né? Tudo isso. Não, e é importante assim, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela tem que acompanhar, por exemplo, todas as doenças e acidentes do trabalho. Inclusive, é a CIPA que faz a verificação de como ocorreu o acidente. Tem um relatório sobre isso agora? Por exemplo, deu um acidente, deu uma dificuldade, não tem que apresentar isso diretamente no Ministério do Trabalho? Não, a CIPA, inclusive, no INSS, enfim. Hoje existe no INSS uma coisa que é muito importante, se chamava de PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Agora tiraram um P, agora é só Perfil Profissiográfico. Se eu sofro um acidente, além de mandar a CAT, que é a Comunicação do Acidente de Trabalho, eu tenho que mandar esse documento, que é o Perfil Profissiográfico. Isso vai dizer exatamente tudo que eu faço na minha atividade. Por que é importante para o empresário se preocupar com esses dois documentos? Porque tem o INSS e tem a Previdência. Quer dizer, quando eu estou numa situação, as legislações, inclusive, estão muitas vezes em conflito, principalmente a parte de ruído. Ruído sempre foi. Ruído tem, por exemplo, numa norma está dizendo que é 85, na outra diz que é 80. 80 para 85 é 5 dB, mas significa o dobro do valor. Da ação depois com problema. Exatamente. Quer dizer, então, as empresas, principalmente as pequenas empresas, têm que ter pessoas qualificadas com o apoio do sindicato para fazer isso. Esse perfil profissiográfico, além da CAT, é muito importante, porque ali vai ser definido. O que está ocorrendo hoje em grande... O INSS está entrando com ação regressiva contra a empresa, porque ela disse que dava as condições perfeitas e não deu. Não deu. Então, e retroage isso, né, cara? A legislação retroage. Retroage, né? Então, nós como engenheiros de segurança, o que é importante?
nós fizemos um laudo, ou então um PPRA. PPRA é NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É o primeiro documento que é elaborado para a empresa funcionar. Para funcionar, eu tenho que ter esses dois programas, NR9 e NR7, que é o ASNOA, Atestado de Saúde Ocupacional. Mas isso, o engenheiro responsável, quem é responsável pelo PPRA é a empresa. Se ela tem um técnico de segurança e não um engenheiro, ela pode fazer. Mas a parte legal, quanto tempo precisa? Para ter 20 anos. Engenheiro. 20 anos. Não, 20 anos eu sou responsável, que eu assinei. O documento é guardado por 20 anos. Quer dizer, se tem uma ação lá com 15 anos, eu ainda posso ser responsabilizado civil e criminalmente por aquilo que eu disse num PPRA que eu fiz. E eu sou obrigado a ter um engenheiro de segurança, um técnico de segurança a partir de quando? Quando eu abro uma empresa, depois de tantos funcionários, o tipo de trabalho, como é que funciona isso? Aí depende do grau, do chamado grau de risco que a empresa tem, que está amarrado com a sua atividade econômica. Vamos dizer assim, falando em termos da nossa categoria, das empresas filiadas ao CIMEX, de forma geral, o grau de risco é 3. Então, o técnico de segurança começa de 100 empregados, com 101 empregados, necessariamente a empresa precisa ter um técnico de segurança já. E depois, escalonadamente, vai ter a necessidade de ter engenheiro em meio turno, que são 3 horas por dia, depois, num determinado número também, aí tem toda uma tabela que é dada por lei e por uma norma, NR4, vai havendo uma progressão da quantidade de profissionais mínimos que a empresa necessita ter para atender às demandas, todas elas das normas, inclusive, eu diria hoje, principalmente dessas questões de ergonomia, que sempre tiveram, como o professor Marco foi, sempre, quando se falou ergonomia, sempre se pensa em móveis e etc., de escritório. A fábrica, o ambiente de fábrica, pouco se olha. No entanto, ali também estão, e hoje eu diria que a grande parte dos problemas nascem ali por, às vezes, coisas mal resolvidas e que seriam extremamente baratas, extremamente simples de fazer. Agora é preciso começar a fazer. Precisa fazer. Marco Aurélio, como profissional, vamos passar uma mensagem para o mercado. O que tu vais falar na palestra lá no CIMEX hoje? A minha palestra hoje é tudo sobre ergonomia. O que são ergonomia, quais são os princípios da ergonomia, o que eu tenho que me preocupar na empresa, na pequena, média ou grande empresa em relação à ergonomia. Eu vou apresentar 10 ferramentas de trabalhar com ergonomia, coisas práticas, assim, o que é ginástica laboral, quais são os tipos de ginástica que eu posso ser utilizada em qualquer empresa. Não precisa ser, se eu tenho uma demanda de pessoas com posição estática, o que é importante? Se eu tenho um movimento muito grande de peso, então eu vou ter que fazer uma ginástica preparatória. Então, eu vou falar sobre todos esses temas, mas assim, coisas práticas. O que é importante, quais são os princípios de ergonomia, quais são as teorias que existem no mundo inteiro em relação à ergonomia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Todo esse tema vai ser abordado diretamente na aula, com bastante exemplos de como vai ser feito isso. Tu está aqui como profissional ou tu tens uma empresa na área de segurança, Marco? Não, eu tô aqui como eu digo para o meu presidente, eu estou de olho. Eu sou presidente do Conselho Fiscal da Ares e nós tivemos essa demanda do pessoal do sindicato. Foi passado o meu nome, eu sou professor de ergonomia e 1980, eu sou engenheiro de segurança 1980. Em 86 eu comecei a trabalhar com ergonomia e... Vai longe. Até hoje. Estou mudando e é muito importante frisar isso aqui no mercado bom. Gestão ambiental,
a ISO 9000, qualidade, 14.000, OSHA 18.000, que é segurança e saúde, é o que vai ter uma demanda muito grande. Empresas que queiram exportar, pode começar a se preocupar. Existe muitos cursos e qualificação para isso. Muito bem. Uma mensagem aí, Faguinho? Eu acho que o importante é exatamente até reforçar aquilo que falasse no início, né? Que a preocupação, as grandes empresas, elas têm a sua estrutura, elas têm, até por força de lei, mas normalmente elas já têm as suas estruturas. Então a preocupação é as pequenas, as médias empresas entenderem, através de seus donos, que até nesse ponto facilita, porque em todas essas questões de segurança, o dono é o principal. Querendo fazer. É ele que, se quiser fazer, o resto ele acontece. Vai ter que pagar a conta se a coisa tá ele vai ter que pagar a conta de todo jeito. Ou, se tiver errado, ele vai pagar e vai jogar pela janela uma parte que tem que fazer. Ou, se ele quiser fazer, ele vai fazer sem ter que dinheiro jogar pela janela. Então, a nossa preocupação é exatamente trazer pessoas para levantar essas questões, para de uma certa maneira, alertar, informar os associados, o pessoal, às vezes, no seu dia a dia, na batalha para a sobrevivência, esquece de alguns aspectos legais que aparecem de repente, e quando eles aparecem, eles não vão atuar dali para frente. Eu já tenho, no mínimo, 5 anos, um passivo de uns 5 anos para trás. Vitor Hugo Fachin, liderança nossa aqui, falando de saúde, medicina ocupacional. A gente vem há muito tempo lidando com isso, diminuindo os problemas, corrigindo algumas coisas, evitar acidentes. O nosso negócio, para o empresário, para qualquer um, é que você vá trabalhar, volte feliz para casa, né? Não leve um problema, não é só para a empresa que vai ter prejuízo, mas para a tua família, para você como cidadão, como profissional. Se cuide, né? Exija, vá lá, tem leis para isso. E o cara que não quiser cumprir a lei vai pagar o preço, só isso, não tem nada mais. Marco Aurélio Porto, aqui, engenheiro de segurança, liderança, vem aí trazer informações, que é o que a gente precisa para minimizar os problemas, né? Eliminar é meio complicado, fazer o máximo possível, né? Para que a gente tenha menos acidentes, tenha mais saúde, produza mais, que é um problema sério brasileiro, né? Produtividade nossa é muito baixa. Nós temos que aprender a produzir mais para concorrer com o mundo. Não adianta falar mal de governo, tem que produzir, tem que encontrar caminhos. E com profissionais é bem melhor. Gente de qualidade faz um mercado realmente mais qualificado.